Pessoal, nós estamos de volta para mais uma aula de matemática do nosso curso Esforço de Gigante e nós vamos falar da geometria espacial e nós vamos falar de tronco de pirâmide, ok? Então vai ser inicialmente uma aula teórica e depois nós vamos fazer alguns exercícios. Então vem comigo aqui. O que é um tronco de pirâmide? Então, o tronco de pirâmide, ele é obtido por uma seção transversal paralela à base. Então, observe aqui a minha pirâmide V, A, B, C, D. Então, eu tenho uma pirâmide de base quadrangular, ok? Imagina agora que eu vim com um plano cortando o tampo dessa pirâmide, ok? Então, ou seja, o que sobrou aqui, a linha, B', C', D', A, B, C e D, é o meu tronco de pirâmide. Então, daqui para baixo, eu tenho o meu tronco de pirâmide. Vocês concordam comigo que nessa figura eu formei duas pirâmides? Eu tenho aqui a minha pirâmide pequena, ok? De altura Hzinho, e tem a minha pirâmide grande, a minha pirâmide original de altura Hzão. E eu tenho agora o meu tronco, onde o meu tronco vai ter a altura do tronco, ok? O que eu posso falar aqui também, pessoal, que é interessante o aluno enxergar? A figura da base, se for um retângulo, vamos imaginar que seja um retângulo, da base maior, e eu tenho aqui a figura da minha base menor, que foi formada também agora um retângulo, ok? Então aqui eu tenho um retângulo maior e aqui um retângulo menor. Esses retângulos, eles são semelhantes, e essa semelhança nós vamos ver em todas as informações, em todos os lados, alturas, áreas, volumes da pirâmide pequena com a pirâmide grande. Então isso é interessante o aluno começar a enxergar. Todas as vezes que eu tiver uma seção transversal, ou seja, um corte numa pirâmide, eu vou formar uma pirâmide menor, eu vou formar um tronco de pirâmide. E essas formas, quais formas, professor? A pirâmide menor e a pirâmide maior, ok? Elas vão ser semelhantes. Vamos lá, olha que interessante aqui também. Observe vocês, então nós falamos que a base menor é um retângulo e a base maior é um retângulo também, ou um quadrado, vai depender do que a figura nos definir. O que é importante o aluno entender também, olha só, essa face frontal da minha pirâmide, B', C', C e D, que figura que é essa daqui? É um trapézio isósceles. Por que um trapézio isósceles? O conceito de trapézio é que dois lados opostos sejam paralelos. Eu tenho este lado oposto a este lado e são paralelos, ok? Olha só, BC da base maior é paralelo a B', C' da base menor. As arestas C' e B' são iguais. Por que elas são iguais? Elas são iguais porque esse meu prisma aqui, essa minha pirâmide, ela é reta, ou seja, o centro dela, ela faz um ângulo de 90 graus quando chegar aqui na base. Então, ou seja, as minhas arestas, elas são iguais, ok? A minha aresta VB, VC, VA e VD, elas são arestas iguais.
Então, ou seja, a minha superfície lateral do tronco de uma pirâmide é um trapézio isósceles. O aluno precisa enxergar isso. A linha BA é um trapézio isósceles também, ok? Olha só, pessoal, quando nós falamos de semelhança, nós vamos então aplicar aquelas regrinhas que nós vimos lá na geometria plana. Então, olha só, esse K aqui, ele é a minha razão de semelhança, ok? A razão de semelhança, então olha só, sempre em relação à pirâmide original e à pirâmide pequena, ou em relação à pirâmide pequena e à pirâmide original. Mas o que tem que ficar bem claro para o aluno, essa relação ou essas relações de semelhança são em relação às pirâmides, ok? Então vamos lá. Essa aqui é a minha constante K. Se eu pegar o meu lado BC da base da pirâmide grande, eu posso dizer que ele é proporcional ou diretamente proporcional a B', C', ok? Se eu pegar a minha altura grande da minha pirâmide, H, eu posso dizer que ela é diretamente proporcional a Hzinho, a altura da minha pirâmide pequena. Se eu pegar o apótema da base, da minha pirâmide grande é proporcional ao apótema da base da minha pirâmide menor. O que é apótema mesmo? O apótema é a distância que sai do centro e vai até a metade do lado, ok? Está relacionado a um círculo que está circunscrito à minha base, tá bom? Quando nós falarmos de cilindro, nós vamos falar muito disso aqui também. Então vamos lá. A distância do centro até a metade do lado é chamado de apótema. É como se eu tivesse um círculo externo a este meu retângulo aqui, tá bom? Então olha só, o apótema da base da pirâmide grande é diretamente proporcional ao apótema da base da pirâmide pequenininha. A altura dessa face lateral, vou colocar aqui, ó, VI, essa altura aqui, ó, VI, está para V' da pirâmide menor, ok? Outra, a aresta VB, vou colocar aqui, ó, VB, ou seja, VB está para VB'. Então, pessoal, isso é interessante, que todas as vezes que houver um tronco ou uma seção transversal, eu vou ter essas propriedades aqui. Professor, e o que é o K ao quadrado? Olha só, pessoal, o K ao quadrado vai ser uma razão entre áreas, tá bom? Então, olha só, eu posso dizer o seguinte, que a área da base da minha pirâmide maior está para a área da base da minha pirâmide menor, assim como K ao quadrado. Mas olha só, olha que interessante. O que é K? É qualquer uma dessas relações aqui. Então olha só, a razão entre a área da base maior para a área da base menor é igual a Hzão dividido por Hzinho ao quadrado.
ok? Então esse K ao quadrado representa essa razão de semelhança, qualquer uma delas ao quadrado. Bacana isso, né? Ok? A área lateral, olha só, a área lateral da minha pirâmide grande, a área lateral da minha pirâmide grande está para a área lateral da minha pirâmide pequena, assim como Hzão está para Hzinho ao quadrado. Ok, pessoal? Então, olha só, o K ao quadrado representa, então, uma razão de semelhança em relação à área. Isso que é importante o aluno entender. Em relação às medidas diretas, eu tenho apenas o K. Em relação à área, K ao quadrado. E o K ao cubo? Olha só, pessoal, o volume da minha pirâmide grande, de altura H, dividido pelo volume da minha pirâmide pequena, de altura Hzinho, é igual a K ao cubo. Mas o que é K mesmo? Vou pegar aqui, ó, o apótema da minha pirâmide grande, dividido pelo apótema da minha pirâmide pequena ao cubo. O que eu quero que o aluno entenda aqui, que se eu fizer a razão, começando aqui pelo volume da pirâmide grande no numerador, tudo que tiver aqui no numerador tem que começar pela pirâmide grande. Pirâmide menor, pirâmide menor. E como é volume ao cubo, eu tenho que pegar então, como é o volume, eu tenho que pegar qualquer relação, se fosse H sobre Hzinho ao cubo. Eu vou pegar qualquer uma dessas razões e elevar ao cubo, ok? Pessoal, se perguntarem qual que é a altura do tronco dessa pirâmide, olha só, HT vai ser igual a Hzão menos Hzinho, sim ou não? Tudo é Hzão. Se eu tirar Hzinho, eu vou ficar com o quê? Com a altura do tronco, ok? E o volume do tronco? O volume do tronco vai ser o quê? O volume da minha pirâmide grande menos o volume da minha pirâmide pequena. Esse é o volume do tronco da minha pirâmide. Mas olha só, existe uma fórmula também para calcular o volume do tronco, que é muito interessante, e vale a pena o aluno decorar essa fórmula aí, tá bom? Olha só, a fórmula é a seguinte, é H do tronco dividido por 3. Pessoal, quando fala em volume de pirâmide, é H dividido por 3, não é? Ó, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, o volume do tronco é o que? É a altura do tronco dividido por 3, vezes, olha só, a área da base maior, mais raiz quadrada da área da base maior, vezes a área da base menor, mais a área da base menor. Ok? Deu para entender a fórmula? Então, olha só, o volume do tronco de uma pirâmide é igual à altura do tronco dividido por 3, que multiplica a área da base maior, mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor, mais a área da base menor. Ok? Bacana? Nós vamos fazer um intervalo e já retornando para fazer uma questão. Continue aí fazendo os exercícios, esforço de gigante.